A paz do Senhor. Aqui é a pastora Terezinha, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. E pela infinita misericórdia de Deus, estou à frente da congregação de Santa Maria Sul, no Distrito Federal. Quero iniciar neste momento a leitura do livro de Neemias. Estaremos estudando hoje o capítulo 1. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá da província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos e contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com tua grande força e com tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Aqui, este capítulo, ele tem 11 versículos. No capítulo 1 do livro de Neemias, nós seremos conduzidos a apreciar alguns aspectos pessoais deste homem de Deus, inclusive o caráter de um líder. Iremos também refletir um pouco sobre a importância do relacionamento com Deus e o poder da oração. O capítulo 1, no versículo 1, menciona o mês de Quisleu, que no calendário hebraico vai de meados de novembro a meados de dezembro. O registro nos conta que Neemias teve o privilégio de viver no palácio real, em Susã, na corte persa, e com certeza cercado de conforto. Nos versículos 2 e 3, Neemias recebe uma pequena comitiva no palácio. Anani, que era seu irmão, e alguns judeus. Neemias pergunta
Neemias pergunta pelos que restaram dos judeus e sobre a cidade de Jerusalém. Neemias, ele se importava com seu povo e a cidade dos seus antepassados. E o que levaria Neemias a perguntar por seu povo e por Jerusalém? Afinal, a sua vida estava bem, ele era copeiro do rei e estava com uma vida tranquila e segura. Mas ele se preocupou com aquele povo. E a notícia que ele recebeu da cidade santa e do seu povo, os poucos judeus que haviam passavam por grande dificuldade na cidade de Jerusalém. Isso foi relatado a ele. A cidade estava sem proteção, pois seus muros e portas foram destruídos. Estava exposta aos ataques dos inimigos. E no versículo 4, diante dessa situação, Neemias ele chorou quando soube dessas notícias tristes. Ele jejuou, ele orou por alguns dias. E na palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 12, a palavra de Deus nos fala: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Diante da situação grave que Neemias se depara, ele se volta primeiramente a Deus. Ele crê que o Senhor é capaz de ver a necessidade do seu povo, de ouvir suas orações e de operar em seu favor com mão poderosa. Neemias, ele inicia sua oração, exaltando e glorificando ao Deus dos céus. E podemos afirmar, de acordo com a palavra de Deus, que esta oração agrada ao Senhor. Neemias, como servo do Senhor e um homem de oração, ele tem uma visão correta de Deus, da sua grandeza e do seu poder, que está no versículo 5, parte A. Da sua fidelidade em honrar sua aliança e da sua misericórdia para com os que o amam e o obedecem. Vemos isso no versículo 5, parte B. Da sua disponibilidade em ouvir o clamor do seu povo, que está relatado no versículo 6, parte A. Neemias, ele sabe e reconhece as fraquezas do ser humano, quando ali relata o pecado do seu povo, que está no versículo 6, parte B. E ele também fala sobre o seu próprio pecado, que está no mesmo versículo 6, parte C. Neemias, ele tem uma visão correta de como se reabilitar diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz ali: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias sabe que para se colocar diante de Deus é preciso haver arrependimento e confissão de pecados. E vemos isso no versículo 6, parte B e 6, parte C e versículo 7. Ele tem uma visão correta da palavra de Deus, das suas advertências, dos castigos, que nós podemos conferir ali no versículo 8. Das suas promessas e das recompensas de Deus, que está no versículo 9 e 10. Podemos afirmar sobre o poder da oração, porque a maior parte desse capítulo nós vemos o servo de Deus em oração. Então, a oração é a base do relacionamento com Deus, pois aumenta a comunhão entre o ser humano e Deus, fortalece a alma e os propósitos do Senhor são gerados em nós. A oração
ela também transpõe os limites humanos e chega à presença do Deus dos céus. A oração é o meio mais eficaz de recorrer ao socorro do Deus vivo. A Bíblia nos traz vários registros de servos do Senhor que oraram e a resposta chegou. Quero deixar registrado aqui uma passagem no livro de 2 Reis, no capítulo 20, o versículo 5. Ali diz assim: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Outro versículo nos confirmando sobre o poder da oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor nos adverte: orai sem cessar. Nós vemos aqui que Neemias, ele tinha também uma visão correta do poder de Deus para mudar circunstâncias. E nós estamos aqui encerrando este capítulo do versículo 11. Nós vamos ver a atitude de Neemias quando Neemias ele se coloca na posição de orar, chorar e jejuar buscando a Deus. Por que ele tomou essa posição? Ele tomou essa posição porque ele sabia que somente o Senhor poderia tocar no coração do rei Artaxerxes, para que ele desse o apoio necessário para realizar aquela grande obra que era a reconstrução dos muros de Jerusalém, e também a permissão para se ausentar do palácio. Então, o que esse livro nos traz? Que nós precisamos chegar com confiança na presença de Deus, colocando todas as nossas petições diante desse Deus vivo. Que Deus abençoe a todos.